história do pai dele, que combateu na Guerra Civil Espanhola e amargou anos de exílio na França. Em maio de 2001, o pai de Antônio se suicidou aos 90 anos. A arte de voar levou 5 anos para ficar pronto. Altarriba encontrou, na linguagem das histórias em quadrinhos, a linguagem ideal para contar sua história. E mais, em um exercício de transferência, filho e pai se transformaram em um só personagem na obra, que ganhou diversos prêmios na Espanha. Eu vou chamar também o Mauro Ventura. Mauro, jornalista com passagem por diversos veículos, atualmente editor da Objetiva e colunista do Globo. Lançou o espetáculo Mais Triste da Terra, pelo qual ganhou o Prêmio Jabuti em 2012. Na obra, Mauro narra o maior incêndio de todos os tempos do Brasil, do Gran Circo norte-americano em 61, Niterói, que causou mais de 500 mortes. Mauro é filho de Zuenir Ventura, autor de 1968, O Ano que Não Terminou, obra que se tornou referência sobre os anos de chumbo, e também Cidade Partida, entre outros. Em 69, Zuenir foi preso e passou 3 meses em uma cela com Ziraldo e Hélio Pellegrino, entre outros. Deve ser eleito membro da Academia Brasileira de Letras no mês que vem. Então, bem-vindos, Mauro, Antônio. Vamos sentando, fazer essa conversa boa. Bom, em primeiro lugar, a gente estava, antes de entrar aqui no palco, discutindo um pouco quais são os pontos em comum na história do Antônio e na história do Mauro, né? Existem alguns pontos de contato, ditadura, obviamente, o exílio, né? A questão da paternidade, né? E eu queria começar justamente falando sobre paternidade, que é um assunto muito presente, acho que tanto na vida do Mauro, que é filho do Zuenir, que é um dos principais jornalistas do país, como do Antônio, que criou essa obra, que foi muito premiada na Espanha e vendeu muito bem, a gente estava falando disso, né, na Espanha e na França. A minha primeira pergunta para ambos é: quem são os pais de vocês? Bom, posso começar falando, boa noite. Meu pai, como o Borges falou, é um jornalista e escritor, um dos principais do Brasil, mas ele tinha tudo para não ser jornalista nem escritor, porque ele é filho de 2 pessoas semi-alfabetizadas, meus avós eram muito pobres, meu avô era pintor de paredes, minha avó dona de casa. Meu avô valorizava o trabalho e achava que estudo era um luxo reservado às pessoas que tinham dinheiro. Então, o filho dele não tinha que estudar. Minha avó, felizmente, tinha outra mentalidade, achava que tinha que estudar. Mas aí meu pai foi, com 11 anos, trabalhar com meu avô, ajudando, como auxiliar de pintor. Ele não era pintor, ele era auxiliar de pintor, porque meu avô era considerado o melhor pintor de paredes de Friburgo, na cidade, lá no Rio de Janeiro. E meu pai começou a ter esses pequenos trabalhos. Ele foi auxiliar de pintor, depois ele foi faxineiro num bar, depois ele foi faxineiro num laboratório de prótese dentária, depois ele foi balconista numa camisaria, depois ele foi trabalhar num bar, também como office boy, num banco como office boy, até que ele foi ser professor primário para poder pagar os estudos. E aí ele descobriu a vocação dele: vou ser professor, é isso que eu quero na minha vida. Embora ele já tenha querido ser dentista e motorista de caminhão, você vê que o percurso do meu pai era todo para outro caminho. E aí, quando ele resolve ser professor, é que a vida dele muda, porque ele vai para o Rio de Janeiro, sem dinheiro algum, tem auxílio assim, dos amigos da escola, da faculdade, que começam a emprestar dinheiro para ele poder pagar o bonde, comer um sanduíche. E ele, de repente, tem, como professores, algumas das maiores cabeças do país naquele momento: Alceu Amoroso Lima, Celso Cunha, Leonice Berardinelli, Mário Quintana. Aí a vida dele realmente dá outro rumo. Mas é uma pessoa, enfim, que não tinha qualquer
vontade ou desejo de ser jornalismo e escritor. Não era alguma coisa que passasse pela cabeça dele. O jornalismo vem na vida do meu pai muito por acaso. Um colega de faculdade, que trabalhava no Correio da Manhã, na Tribuna da Imprensa, chama ele para ser arquivista. Ou seja, o que o Google faz hoje, que é você te dar informação, ele fazia, ele reportava as matérias e as fotos, guardava as fotos, o repórter ia lá e perguntava, vem cá, Janier, tem aí a pasta de fulano de tal? Aí ele pegava, catava e dava. Aí um dia, o dono do jornal, Carlos Lacerda, o famoso Carlos Lacerda, que era uma pessoa que dava broncas horríveis, era uma pessoa que gritava quando tinha qualquer erro, passa na redação e diz, quem pode fazer o obituário de Albert Camus, que era um escritor muito conhecido na época. Como ninguém se apresentasse, meu pai era apaixonado pelo Albert Camus, ele falou, olha, eu posso fazer. Meu pai estava se candidatando a levar uma bronca no dia seguinte de dizerem assim, do Lacerda falar assim, quem foi esse idiota que escreveu esse obituário? Aí no dia seguinte saiu o obituário, Albert Camus, um humanista. E aí correu a lenda no jornal de que o contínuo do arquivo era um gênio. E meu pai fala, não era nenhuma coisa nem outra, não era nem contínuo nem gênio. Mas aí entrei no jornalismo. Então essa pessoa acabou virando por acaso jornalista, né? Esse é o meu pai. Buenas noches. Primero les pido disculpas porque voy a hablar en español. Creo que si hablo despacio, lentamente, me podrán seguir. De todas formas, hay un servicio de intérprete, creo, a disposición. La pregunta de quién es mi padre en presente me parece adecuada, aunque mi padre murió hace ya 13 años. El libro que yo escribí sobre su vida, como les han dicho aquí, se llama El arte de volar. ¿Por qué puse este título para hablar de mi padre? Empezaré por el final. Mi padre se suicidó. Y se suicidó en mayo de 2001, hace ya 13 años, cuando tenía 90, muy mayor, tirándose por una ventana, arrojándose al vacío por una ventana. El nombre de El arte de volar puede parecer quizá macabro, teniendo en cuenta que mi padre se estrelló contra el suelo. Sin embargo, yo tuve muy claro enseguida que ese iba a ser, solo ese podía ser el título con el que yo pudiera contar la historia de mi padre. Porque pensando en las razones que le llevaron a quitarse la vida, que le llevaron al suicidio, me di cuenta que él había pasado toda su vida intentando volar y siempre se estrelló. Mi padre nació en un pequeño pueblo, era un campesino, a principios del siglo XX, en 1910, y participó en la Guerra Civil Española. Su ideología era el anarquismo y luchó por la justicia, por la igualdad, luchó contra
fascismo y perdió. Huyó a Francia y los franceses le metieron en un campo de concentración junto con 200.000 españoles que huían hacia Francia. Se escapó y participó en la resistencia francesa contra los alemanes. Siguió siendo un luchador antifascista. En 1950 regresó a España bajo Franco, cuando Franco era dictador en España. Y allí intentó organizar de nuevo su vida, montar una familia. Conoció a mi madre, nací yo. En un principio fueron muy felices, pero al final mi padre y mi madre se separaron. En su historia de amor también le salió mal, también fracasó. Quiso volar con el amor y también fracasó. Intentó montar con unos amigos un pequeño negocio y uno de ellos se fue con el dinero. Cuando intentó hacerse un poco de dinero le salió mal también. Entonces yo pensé que toda su vida mi padre había intentado asomar la cabeza por encima de los muros, ir un poco más allá, elevarse por encima de las circunstancias, y no pudo. Y yo quise, después de su muerte, sujetar su cuerpo que caía y dije: no, esta vez que te has lanzado por la ventana, esta vez no te has caído, esta vez has volado. El arte de volar es un arte muy difícil. Hay que caer muchas veces antes de conseguir elevar el vuelo. La suerte ha hecho que ese libro que yo escribí pensando que ni siquiera se publicaría, se publicó, se vendió bien en España y ahora se ha traducido en muchos países. Y cuando la gente lee la historia de mi padre y simpatizan con él y ven en él un compañero muy próximo a sus problemas, a sus propias penalidades, a las necesidades de volar que tenemos cada uno, entonces yo estoy contento y me parece que por una vez he escrito un libro que vale la pena, porque ahora, después de muerto, mi padre sí que vuela. Y por eso la respuesta a quién es mi padre es alguien que, aunque murió hace 13 años, gracias a los lectores que le acompañan, que le ven en esas viñetas, en esos cuadriños donde cuento su vida, él, yo creo que sigue vivo, y algo mucho más importante, le da valor a esa vida que él se quitó. Él hacía un resumen terrorífico de su existencia. Él decía, al final de sus días, todo para nada. Todo lo que he hecho no ha servido de nada. Esa es la idea que le llevó a quitarse la vida, al suicidio. Ahora pienso que en esta vida aérea, después de su muerte, encuentra por fin un poco de sentido a todo lo que hizo.
Mauro, eu queria te perguntar, dentro disso que o Antônio comentou, quer dizer, esse sentimento de fracasso que, de certa maneira, permeia o exílio, né? Como é que isso foi tratado ou é tratado na sua casa? Existe um sentimento de frustração? Não, não. Minha experiência, embora não se possa dizer que tenha sido alegre, assim, isso não passa. Meu pai até sempre diz que no DNA dele está inscrito que ele ia ser careca e otimista. Eu não sou nenhuma coisa nem outra, mas ele sempre foi, desde pequeno, desde 18, 19, 20 anos, já era careca e otimista. E ele, quer dizer, meu pai, ele na época da ditadura, ele como jornalista, ele sempre disse o seguinte, que ele nunca quis ter nenhuma militância política, ele acha que o jornalismo não combina com o partido político, com o engajamento. Ele se definia na época da ditadura como um observador interessado. Ele ia nas assembleias, ele ia nas passeatas, mas não tinha qualquer tipo de militância. E aí vem a ditadura. Eu nasci em 63, na época em que acontece o golpe militar, eu tinha 5 meses. Vamos dividir o golpe, a ditadura, em 2 momentos, 64 e 68. 68 é o golpe dentro do golpe, que é o AI-5. Em 64, o que acontece? Meus pais, apesar de não terem essa militância, eles, por serem amigos de muitos intelectuais, percebem que tem um movimento, pessoas estranhas estão rondando a casa deles, a nossa casa, no bairro da Urca. Aí eles recebem também um alerta de que estavam sendo vigiados. Ao mesmo tempo, meu pai recebe um convite para ir para o Festival de Cannes, cobrir o Festival de Cannes. Cobrir significa ir lá, no jargão jornalístico, ir lá e fazer as matérias. Minha mãe, que cobria o Itamaraty, consegue passaportes especiais para eles viajarem. Minha mãe estava grávida da minha irmã. E aí vão os 3, né? Meu pai, minha mãe e minha irmã na barriga, quando eu tinha 5 meses. Aí é aquela coisa, o que fazer com um menino, um bebê de 5 meses? Resolve o seguinte, eu fico com a minha tia, né? Que o Sérgio Noronha, que é aquele locutor de esportes, foi muito importante na minha vida, porque o que ele faz? Ele pega aquele bebê de 5 meses, leva para Friburgo, que é uma cidadezinha onde minha tia morava, e eu passo a ficar lá com ela. E meus pais lá na França. Até que um dia, falta 1 mês para minha irmã nascer, e minha mãe não queria ter minha irmã lá, resolvem, na cara e na coragem, voltar para o Brasil. Seja o que Deus quer, vamos enfrentar. E voltam. Felizmente, não acontece nada. Eles voltam, minha irmã nasce aqui, tudo bem. Chega a 68, aí tem o AI-5. Aí, realmente, a coisa se complica muito. Mesmo, voltando a dizer, sem meu pai ter essa militância, um dia a gente está em casa, lá na Urca, quando de repente chegam uns militares lá. Muito simpáticos, por sinal. E aí falam para o meu pai, olha, nos acompanha. Você estava na casa? Eu estava na casa. Eu olhei aqueles militares, conversei muito com eles. Ah, para onde vocês estão levando meu pai? Não, vai viajar, ele vai... Ah, tá, mas vai demorar? Não. Aí meu próprio pai, para me tranquilizar, não, já vai voltar, pode deixar. Não, eu já vou voltar, meu filho, pode deixar, não vou demorar. Você tinha noção? Não, eu tinha a menor noção do que estava acontecendo. Meu pai pegou uma pastinha, foi com uma muda de roupas e saiu com esses dois homens desconhecidos, militares, com quem eu fiquei conversando numa boa. Imaginei que era alguma coisa de errado. E aí, meu pai vai embora, vai para um quartel, minha mãe passa-se meia hora, 1 hora, vai lá levar uma muda de roupas para o meu pai. E também é presa. Aí, só que minha mãe, ao contrário do meu pai, vai para uma prisão comum. E ela é misturada no meio de traficantes, assassinas, ladras. Inclusive, uma das presas diz assim, falava com a maior naturalidade, eu estava com aspirador de pó varrendo a casa,
pedi dinheiro para a patroa, para minha filha, que estava doente, para eu poder cuidar da minha filha. Ela não deu, eu peguei o fio do aspirador, enforquei e matei. Não quis dar dinheiro. Aí elas foram até legais, as presas. Elas deram a opção para minha mãe, era beliche, de dormir na cama de cima ou na cama de baixo. Na cama de cima, ela dormiria com as baratas, na cama de baixo com os ratos. Aí ela escolheu dormir com as baratas. Minha mãe tem pavor de barata. A sorte da minha mãe é que as amigas dela levavam coisas para ela, roupas, mantimentos, e ela dividia com as presas. E aí as presas protegiam minha mãe. E o que aconteceu? O meu tio, irmão do meu pai, foi visitar minha mãe. Ele era chegado, tinha passado um ano na Itália, era diretor de fotografia, nem sabia o que estava acontecendo direito no Brasil. Foi lá só levar pasta de dente, sabonete para minha mãe. O que acontece com meu tio? Também fica preso. Aí o que acontece? A minha tia, que se vê na seguinte situação, aquela mesma tia que me abrigou em 64, na casa dela, se vê na seguinte situação. O marido dela tinha acabado de morrer, ela era viúva. Os dois irmãos estão presos, a cunhada está presa, ela tem os dois sobrinhos, eu e minha irmã, pequenininhos, lá com ela. E tem as duas filhinhas dela, também pequenas, sozinhas. Ela entra em desespero. Imagina, né? Que loucura. A família inteira presa. Aí é uma grande dificuldade até conseguir visitar. E finalmente a gente tem autorização para visitar meus pais, meu pai durante uma vez por semana. Porque aí minha mãe fica um mês presa, meu pai fica 3 meses preso. É necessário fazer um parênteses aqui, que meu pai sempre recusou a vitimização. Ele nunca fez questão de superestimar a prisão, dizer assim, foi um horror a prisão, porque ele não foi torturado. Ele nunca disse assim, foi o pior período da minha vida. Não, isso ele nunca fala. Ao mesmo tempo, ele nunca fez questão também de suavizar. Por que ele não faz nenhuma coisa nem outra? A vitimização, primeiro, porque ele não foi torturado. Segundo, porque a prisão, ela tinha momentos, dentro da loucura que era, tinha momentos de alívio. Por exemplo, meu pai ficou um tempo preso, um mês desses 3 meses, ele ficou preso sozinho na cela com Hélio Pellegrino. Hélio Pellegrino era um dos maiores psicanalistas do Brasil, um poeta, uma das maiores cabeças, um dos maiores intelectuais do país, um grande orador e um grande ouvinte. Era uma figura que as pessoas pagavam fortunas para ter consulta com ele. E o meu pai tinha 24 horas gratuitas de consulta com o Hélio Pellegrino. Era maravilhoso. Meu pai jogava basquete, que ele sempre foi apaixonado, com o Hélio Pellegrino, 15 minutos, todo dia, no banho de sol. Eles até chegaram para o coronel e falaram um dia, né, o coronel, a gente precisa de reforço no nosso time, manda vir o Ziraldo. Aí o coronel autorizou, mandou o Ziraldo vir de outra prisão e eles ficavam jogando. Esse mesmo coronel era uma figura, ele chegou e falou para eles, olha, não admito contrabando no meu quartel de uísque, entendeu? Se vocês quiserem uísque, me peçam. E pegou o uísque e deu para eles. Então tinha esse lado, assim, ao mesmo tempo, você tinha uma tensão permanente. Chegavam para o meu pai e falavam assim, arruma 2 coisas. Aí não diziam para quê, porque aí você não sabia se você ia ser solto, torturado ou morto. E isso era tão sério que o Ziraldo conta que uma vez, quando ele estava na cela com o cartunista Fortuna, que era colega deles, Fortuna, chegou um dia que os militares chegaram para o Fortuna e falaram, Fortuna, vem, arruma 2 coisas e vem com a gente. Não, falaram assim, vem com a gente. Aí todo mundo se desesperou, chorou, falou, vai morrer. Ele mesmo, Fortuna, falou tchau, vou morrer, etc e tal. Enfim, se despediram todos. Aí o Fortuna chega na sala de um militar, era cunhado dele, casado com a irmã dele, que chegou para ele e falou, ô Fortuna, você tem que tratar melhor minha irmã, ela anda reclamando que você é um mau marido, entendeu? Estou te chamando aqui para você tratar melhor minha irmã. Você é um mau marido, não está se comportando bem, tá bom? Pode ir embora. Era isso, mas de novo, ele achou que ia ser morto. E aí foi, a gente, como é que ficava nessa história, eu e minha irmã? A gente ia visitar meu pai, aquele clima de horror, aquele lugar horroroso, soturno,
E aí chegava lá e meu pai dizia pra gente, não, meus filhos, aqui é ótimo, a gente joga basquete, a gente conversa, porque ele não queria traumatizar a gente. Só que isso tinha na cabeça da minha irmã um efeito muito paradoxal. Ela falava, mas meu pai quer ficar nesse lugar horrível, em vez de estar com a gente lá em casa, então ele está fazendo uma escolha, é uma opção dele estar aqui em vez da família, ele prefere ficar com ele. Esse sentimento de rejeição acompanhou a minha irmã há muito tempo, né? de achar que ele preferia, optava por eles. E meu pai saiu da prisão graças ao Nelson Rodrigues. Por quê? Porque o Nelson Rodrigues, que era reacionário de direita, era muito amigo do Hélio Pellegrino. E a razão do Hélio Pellegrino ter sido preso foi o Nelson, porque o Nelson brincava muito nas crônicas dele. O Hélio, né, esse orador que incendeia multidões, aí os militares acharam que o Hélio realmente era um subversivo, né? E prenderam. Aí o Nelson ficou tão culpado que visitava o Hélio todo dia na prisão, inclusive durante o carnaval. Aí deu um jeito de tirar o Hélio. Quando o Hélio estava já na saída, ele falou, sem o Zuenir eu não saio. Aí o general falou, não, mas que isso, não. Aí o Nelson Rodrigues se vira para o Hélio e fala, mas o Hélio, quem garante com aquele jeito dele? Quem diz que o doce Zuenir não vai botar uma bomba no palácio? Aí o Hélio, não vai botar, Nelson. Aí o Nelson assinou um termo de responsabilidade para libertarem o meu pai e o Hélio. Aí ele sai, né? Aí tem essa história, né? Quer dizer, ele não, apesar do período ser muito brabo, você não espera do meu pai esse comportamento de pobrezinho, coitado. Antônio, você podia contar para a gente como era a relação sua com seu pai e como foi esse processo de você se transformar no seu pai, do seu pai se transformar em você na história em quadrinhos? Como é que foi Sí, cuando empecé a escribir el guión de El arte de volar, empecé hablando de mi padre en tercera persona. Él, mi padre, Antonio, se llamaba como yo, pero yo no me sentía a gusto con esa distancia, hablando de mi padre como si fuera un personaje, algo ajeno. Y durante unas semanas estuve bloqueado porque no me gustaba el tono que adquiría la historia hablando así, estableciendo esa distancia con mi padre. Entonces se me ocurrió la idea de que finalmente cuando yo no había nacido todavía, yo estaba en mi padre, formaba parte de él, era, aunque solo fuera su potencial genético. Luego, cuando él murió, mi padre estaba en mí, porque su sangre corre por la mía. Y se me ocurrió la idea de que podía apropiarme de su voz, de contar la historia de mi padre en primera persona. Y fue así como, haciendo una pequeña introducción, planteo, cuando me avisan
de que mi padre se ha suicidado, me dicen, estaba en una residencia de ancianos, me dice, no sabemos cómo se ha escapado, cómo ha subido hasta la 4ª planta. Mi padre se escapó, casi toda la vida se escapó de casa de sus padres, se escapó de campos de concentración y al final se escapó de la enfermería donde le vigilaban en la residencia de ancianos. Entonces, en esa introducción yo digo, bueno, yo sí sé cómo se escapó, porque aunque no estaba allí, estaba en él, formo parte de él y puedo apropiarme de su voz. A partir de ahora, mi abuelo ya no será mi abuelo será mi padre. Mis tíos ya no serán mis tíos serán mis hermanos y mi padre seré yo. Y yo nací en un pueblecito cerca de Zaragoza, en la España rural, en 1910. Y a partir de ese momento, a partir de esa fusión, de esa confusión, la historia salió sola. Y yo creo que además de un recurso literario, ¿no? Se ha convertido en algo, no sé, algo muy especial, porque de alguna manera este personaje doble que formamos mi padre y yo sigue funcionando. Yo les he dicho que yo empecé a escribir el libro en 2004. Han pasado 10 años. Llevo 10 años acompañando a mi padre, siendo su voz y teniéndolo a mi lado. Yo les confieso que yo sigo hablando con mi padre. Es decir, y pienso que hemos entrado en una especie de bucle muy especial, porque yo recupero su vida y la doy a conocer en un libro, pero luego ese libro, contra todo pronóstico, contra toda expectativa, se vende muy bien y me recoloca en la vida. El libro que yo he escrito sobre mi padre me ha dado una nueva vida. He dejado la universidad, ahora solo escribo, viajo lo que nunca había viajado y seguimos enredados hasta no sé cuándo. La última noticia es que quieren hacer una película sobre esta historia. No sé a dónde nos llevará esta fusión, este convertir él en yo. No sé hasta dónde nos llevará, pero sé que es una historia que dura desde hace 10 años y que no ha terminado. Es muy probable que yo ya muera de alguna manera, siendo en lo profundo de mí, o llevando lo más profundo de mí a mi padre. Vou fazer uma pergunta agora para vocês dois, que é qual seria a herança deixada pelos pais de vocês, em termos de valores, em termos de pensamento político, inclusive, o que fica, né?
também queria saber também como é que é, porque a relação do pai com o filho, né? Ela não é só de amizade, né? Ela tem conflitos também. Então, eu queria ouvir de vocês também como é que funcionava essa relação, como é que funciona essa relação de vocês. Olha, temos, bom, como eu falei, meu pai nunca teve engajamento político, nunca teve nenhuma, e eu também não tenho nenhuma filiação. É muito mais, ele sempre foi uma coisa muito mais no sentido de busca por, são palavras piegas, mas busca por justiça social, humanismo, solidariedade, essa coisa de ter um respeito muito grande pelos personagens com que ele lida, com que ele entrevista. Eu lembro de uma história, que é uma história impressionante, que o jornalista ele não deve se envolver com a notícia, e muito menos trazer a notícia para dentro de casa. E aí meu pai fez uma transgressão das regras básicas no jornalismo com o caso do Chico Mendes. O que acontece? Ele foi cobrir o caso do assassinato do Chico Mendes, e aí lá ele dá de cara com um menino de 13 anos, sentado assim na rua, descobre que esse menino tinha sido entregue pela mãe biológica para o assassino, o mandante do assassinato do Chico Mendes, criar, quando pequeno. Então, esse menino Genésio foi criado pelo mandante do assassinato e seu filho, assassino, os dois assassinos. E aí o Genésio simplesmente tinha testemunhado toda a trama do assassinato do Chico Mendes e era, evidentemente, um candidato a ser assassinado, porque estava ali, sem qualquer proteção, desprotegido. E o que aconteceu? Meu pai, junto com o Elson, outro jornalista, né, Elson Martins, o que eles fazem? Eles conseguem a autorização do juiz, meio que sequestram o Genésio, tiram ele dali, conseguem levá-lo para um quartel, né, da Polícia Militar. Passa-se um tempo, o comandante do quartel diz para o meu pai: descobri um plano para assassinar o Genésio, que era testemunha-chave do caso Chico Mendes, tem que tirar ele daqui. Aí o que meu pai faz? Pega o menino lá do Rio, lá do Acre, e eu ganho, aos 21 anos, um irmão. O Genésio passa a morar lá em casa com a gente, nós ganhamos um irmão. Só que um irmão que passou a vida inteira lá na floresta, que nunca tinha visto elevador, túnel, não tinha visto nada, ele não conhecia vaso sanitário, não conhecia talher, era tudo uma novidade para ele, era um choque cultural muito grande. E isso, eu me lembro, ele me pediu para ir, né, pela primeira vez na zona, né, eu levei ele na zona, eu não entendia nada, como assim, né, você paga para... Era tudo uma novidade na vida dele. E aí meu pai se responsabilizou por ele até os 21 anos. Isso foi muito complicado, porque o choque cultural na cabeça do Genésio, ele tinha o saudosismo daquela vida dele antiga, que isso era inconciliável. Ele começou a beber muito, ele deu muito trabalho. Mas a gente segurando a barra, meu pai segurando a barra. E ele ficou com a gente até 18 anos, e depois continuou meu pai, assim, sendo responsável, responsável por ele. Então tem essa coisa, esse lado do meu pai me acompanha até hoje. Eu tenho uma coluna no Globo que eu tento sempre pegar personagens que fogem ao padrão e que de alguma forma tem alguma contrapartida para a sociedade, né? Eu acho que a gente tem, é dever de todo mundo, né, essa coisa da solidariedade, porque a liberdade é importante, a igualdade é importante, mas a gente esquece às vezes da solidariedade, né? Isso é uma coisa que eu trago com meu pai. Eu lembro que uma coisa que o Joaquim Ferreira dos Santos, que é jornalista, né, e colunista, ele fala do meu pai. Ele trabalhou com meu pai quando ele era novo, né? E meu pai já era mais velho. E aí ele diz que ele olhava para aquele cara muito mais velho que ele e falava: nossa, esse cara é tão mais jovial, tão mais engraçado, tão mais original.
tão mais inteligente, tão mais assim, solidário que eu. Envelhecer deve ser muito bom. Quer dizer, porque meu pai sempre achou que uma geração se faz por afinidade e não por idade. Ele tem amigos de todas as idades. Vou passar para ele para recuperar a voz. Bueno, a propósito de lo que dice Mauro, porque quizá podemos intercambiar un poco, cuando es una reflexión que te hago, Mauro, cuando dices que tu padre no tenía una ideología precisa y que tú tampoco, seguramente su honestidad, su voluntad de no plegarse, de no doblegarse ante las presiones de los militares, una integridad moral. Eso es para mí la base de toda ideología. Y los militares lo entendieron muy bien cuando fueron a por él, a detenerlo. Sabían que esa integridad podía ser peligrosa también para ellos. Podía ser contagiosa. ¿Cómo? Podía ser contagiosa. Sí. Bueno, volviendo, yo con mi padre tuve una relación muy, como se puede deducir de lo que estoy diciendo, muy estrecha. Sobre todo al final de su vida. Durante la primera parte de su vida, hasta que Franco murió, recuerdo que Franco murió en 1975, murió en la cama. Hasta ese momento era peligroso para mi padre, y así me lo dijo. Yo no podía decirte, contarte lo que yo pensaba, cuáles eran mis ideas políticas. ¿Cómo voy a hacer de ti una posible víctima de la represión franquista? No te conté nada por eso. Sus amigos exiliados en Francia, a donde yo iba de vacaciones, me habían contado cosas. Pero a partir de 1975, después de la muerte de Franco, mi padre empezó a hablar, cada vez hablaba más. Y al final, separado ya de mi madre y con una fuerte depresión psicológica, solo hablaba conmigo y teníamos una relación muy estrecha. A veces me preguntan si yo me considero también anarquista, como fue mi padre. Y yo digo que sí. No es el anarquismo que se practicaba en los años 30, en los años 20, cuando mi padre estaba en plena simpatía con la CNT y la FAI, los sindicatos anarquistas en España, pero creo que en estos momentos en los que estamos viviendo, yo diría que de una manera más evidente todavía que hace unos años, una resistencia y una desconfianza ante el poder es muy saludable. Estamos viendo, creo, en todo el mundo, aquí en Brasil, en España de una manera brutal en este momento, con la crisis económica que padecemos y con el gobierno que tenemos, cómo el poder
que a veces toma formas democráticas, cuando se encuentra en apuros, cuando tiene problemas, sabe muy claramente cómo tiene que actuar. Y en España, entre apoyar a la sanidad pública o rescatar a los bancos, el gobierno no ha tenido ninguna duda, ha rescatado a los bancos. Entonces, yo no quiero echar aquí ningún mitin, ni plantear ningún programa revolucionario, pero creo que todos nosotros en este momento hemos establecido una desconfianza con los poderes y sabemos que no nos podemos fiar mucho. Creo que esa desconfianza y ese principio de resistencia lo heredé de mi padre, es saludable, a mí me ha servido en la vida y aunque suene un poco fatalista, tengo la impresión de que tal y como está el mundo en este momento, me va a seguir sirviendo. Es curioso porque yo pensaba que cuando por fin se publicó el libro El arte de volar, iba a tener un público fundamentalmente mayor, un público que conoció aquella época o vinculado a los tiempos del franquismo, un público un poco viejo y reducido. La sorpresa ha sido cuando veo que vienen a la firma mucha gente joven y cuando les pregunto qué es lo que les interesa de la historia de mi padre, me dicen que es que lo que vivió mi padre, ellos lo están viendo también. En España la juventud está viendo cortadas sus alas. Por primera vez en Europa nos estamos planteando una cuestión que yo creo que es muy importante. Hasta ahora teníamos la impresión de que cada generación iba más lejos, encontraba una mejor situación. Yo llegué más lejos que mi padre más que su abuelo. Había como esa idea de que mi hijo será un poco mejor, llegará un poco más lejos que yo. En Europa estamos, no solo en España, es el caso de Francia, es el caso de Italia, es el caso de Portugal, estamos empezando a asumir que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Y eso es muy duro de asumirlo, es muy duro de vivirlo. Y ese espíritu un poco ácrata, un poco desconfiado del poder, es un buen instrumento para proteger el futuro, que es lo que pertenece a nuestros hijos. Eu queria só complementar os negócios do meu pai, da influência em termos de... Só dar um recado aqui da produção, que as perguntas já devem ser iniciadas em 10 minutos, então quem quiser ir passando as questões, em 10 minutos a gente... Sobre essa influência profissional, porque exemplo do meu pai, eu também jamais pensei em ser jornalista, escritor, jamais tinha escrito nada até a faculdade, eu nunca escrevi diário, mas sempre tive um fascínio muito grande pelo meu pai. Eu lembro que eu adorava ficar sentadinho, sempre gostei de ler, nunca de escrever, até hoje. E aí eu, embora viva disso, e aí tinha uma banca de jornais lá na Urca, no bairro da Urca, do seu Orlando, e ele emprestava o banquinho, eu ficava o dia todo lendo, era como se fosse minha babá, né, aquela banca. E aí eu dizia para todo mundo, não, quando crescer eu quero ser jornaleiro que nem meu pai. Quer dizer, eu associava, meu pai, embora confundisse jornaleiro com jornalista, associava com uma coisa boa. E meus pais nunca deram a menor
força para eu ser jornalista, porque eles achavam que eu tinha uma visão muito romanceada do jornalismo. Porque a nossa casa na Urca era meio que um ponto de encontro de toda essa intelectualidade, era meio que uma pensão 24 horas, onde você encontrava Glauber Rocha, Paulo Francis, Leon Ishman, Joaquim Pedro de Andrade, Vianinha, Paulo Pontes, todo mundo. E ao mesmo tempo, era assim, realmente ao mesmo tempo que tinha esse lado muito ruim da ditadura, você tinha essa infância e adolescência era muito dividida, porque aí chegava um dia, você estava em casa, aparecia a Raquel Welch, que era, na época, uma das atrizes americanas mais bonitas do mundo. Aí aparecia lá, que era namorada de um amigo nosso. Aí no outro dia aparecia o Cat Stevens. Aí minha mãe chegava e tinha um buraco na estante, porque o amigo do Cat Stevens tinha pego toda a coleção de LPs do Vila Lobos e levado junto com o Cat Stevens. Aí num dia você estava assistindo o ensaio do Gota d'Água com Chico Buarque, vendo a Bibi Ferreira. Aí num dia você estava vendo o filme do Leon Ishman e de lá indo conversar com a doutora Anísia da Silveira. Quer dizer, tinha uma riqueza muito grande e meus pais achavam que eu confundia jornalismo com isso, com o convite. Nunca deram a menor força. E eu também realmente não era a minha praia. Fui fazer engenharia, fiz 4 anos e meio de engenharia, larguei porque odiava. Fui fazer história, também não deu certo. Pensei em fazer economia, não deu certo. Até que eu já estava com mais de 20 anos, há 5 anos na faculdade, eu resolvi fazer jornalismo por, sei lá, então tá, né? Vamos lá, vamos fazer isso. Então fui parar também por acaso no jornalismo. Né? Mas claro que, como diz um amigo nosso, Miguel Souza Tavares, escritor, estava nos genes, né? Devia estar nos genes, né? Mas era só para falar dessa influência profissional. Ô Mauro, faltou a gente falar um pouco do seu livro, né? Embora ele fuja um pouco do escopo dessa conversa, queria pegar uma carona. O que acontece? Meu pai, eu tentei fazer 21 livros antes desse. Comecei a escrever 21 livros antes desse. Não concluí, não passei do primeiro capítulo, ou não passei da fase da pesquisa de nenhum deles. Porque o jornalismo é uma profissão que te exige muito, te demanda muito. E aí eu ficava muito dividido. De um lado eu olhava para os meus colegas, 20 anos mais novos, com 30 anos, já escrevendo livro. Do outro lado eu olhava para o meu pai. Meu pai, ele é conhecido como escritor famoso, mas o primeiro livro dele foi escrito com 57 anos. Em 1968, o ano que não terminou, que é o primeiro livro dele, ele tinha 57 anos. Aí eu me consolava. Não, meu pai escreveu com 57, tenho tempo. Ah não, mas meus amigos escreveram com 30, eu ficava nessa dicotomia. Até que pintou essa ideia, que era um tema que me apaixonou, que é uma história que envolve solidariedade, primeiro que é uma história que nunca foi contada, uma história trágica, mas que envolve personagens como Ivo Pitangui, Chico Xavier, Profeta Gentileza, o Papa, Gina Lollobrigida, enfim, tem uma série de personagens que é uma história muito mal contada, que é o maior incêndio de todos os tempos no Brasil e o maior incêndio num ambiente fechado no mundo, que mostra muito retrato do que é o Brasil. Na verdade, isso mostra, é um pouco um microcosmo do Brasil que se reflete até hoje. Era o maior circo da América Latina, mas era brasileiro, com 3.000 lugares, nenhuma saída de emergência, uma lona parafinada com algodão completamente inflamável, você não tinha extintor de incêndio, as pessoas fumando, quase que 70% das pessoas ali dentro crianças, que de repente pega fogo, ninguém sabe se é criminoso ou não, eu investiguei, né? E aí morrem 500 pessoas. E isso, a minha pretensão na época era, 2011, número 1, humanizar as estatísticas. Uma coisa é dizer que morreram 500 pessoas. A outra é dizer, morreu fulaninha que tinha 5 anos, etc, etc, etc. A outra era prestar homenagem às centenas de médicos voluntários que ajudaram. A outra era minimamente tentar ajudar a mostrar
toda a cadeia de acontecimentos que levou aquilo lá para que nunca mais se repetisse. Quebrei a cara. Poucos anos depois, teve a tragédia de Santa Maria, repetindo com muitos pontos iguais ao que aconteceu em 1961. É impressionante a quantidade de semelhanças que tem entre as duas tragédias e a gente não aprendeu nada. As tragédias no Brasil se sucedem, se repetem, você esquece e acontece tudo de novo. Aí eu tinha essa pretensão de colaborar para que não se repetisse, não adiantou nada. E aí, embora realmente não tenha a ver com meu pai, porque eu acho o seguinte, a vida do meu pai está muito documentada. Meu pai dá muitas entrevistas, vai a muitas feiras, escreve muitos livros, e a vida dele está escancarada ali, ele fala dele o tempo todo. E aí, o meu ponto de vista disso, eu não sei até quanto interessaria. Por isso é que eu fui por outros caminhos de literários. Não descarto escrever livro sobre esse período da ditadura, mas ainda é uma coisa para ser feita. Eu tenho outros projetos na frente. Vou iniciar as perguntas da plateia. A um só tempo eu vou juntar duas perguntas aqui para o Antônio. A primeira é se o processo de escrita do livro, se foi uma escrita fácil, se isso fluiu naturalmente. Eu me lembro de você ter me contado que durou 5 anos, mas aí você explica melhor essa história. E a outra pergunta é, como era o seu trabalho antes de fazer esse livro? Bueno, he dicho que a partir del momento en el que encuentro la voz, mezcla de la mía y de mi padre, la historia fluye. Pero, naturalmente, esta es una escritura dolorosa. Yo había momentos que tenía que dejar de escribir, porque no es lo mismo cuando tu padre te cuenta la historia, que al final ya la repetía mucho, que cuando metido en su piel ves que eso que él resumía en muy pocas palabras de cómo había pasado del frente franquista que le movilizan al otro frente y las balas le pasan rozando, de cómo se fuga de los campos del campo de trabajo en el que estaba en Francia. Entonces, te das cuenta de todas las veces que ha arriesgado la vida. Y realmente yo creo que este fue un proceso, si alguna vez la escritura o contar una historia puede ser terapéutico, dicen que sí. En este caso yo creo que sí que lo fue, pero fue también muy duro. Había momentos en los que me venían las lágrimas y tenía que no podía seguir escribiendo. El proceso fue más largo de lo que yo pensaba, pero hay que tener en cuenta una cosa, yo no estuve 5 años escribiendo el libro. El libro es un libro de cuadriños. Entonces, yo he escrito la historia, pero hay un dibujante que se llama King, que no puedo dejar de mencionar aquí, que ha hecho los dibujos. Este lenguaje, esta forma de expresión, que a veces sé que aquí en Brasil, como ocurre también en España, parece un lenguaje para los niños, desde mi punto de vista es un lenguaje muy rico
con grandes posibilidades expresivas y también muy, muy laborioso. Cada una de las páginas de este libro, aparte del tiempo de la escritura del guión, llevan 3, 4, 5 días de trabajo del dibujante, porque hay mucha documentación de época, hay mucha reconstrucción de ambientes, las técnicas de planificación y de encuadre son muy importantes, no les voy a hablar mucho de esto, pero este es un trabajo que fue largo y que al final Kim, el dibujante, y yo lo que queríamos, sobre todo teniendo en cuenta que teníamos muy pocas expectativas comerciales, era hacer un trabajo que quedara bien, ¿no? Entonces esa es un poco la historia. Hay un momento en el que yo empiezo a ver que algo cambia en mí, es cuando ya tengo escrito más de la mitad del guión, conozco al dibujante, yo ya conocía su trabajo, pero no le conocía personalmente, le hablo de este proyecto y él acepta dibujarlo. Por primera vez en la historia entra un rayo de luz, una posibilidad de que el libro alguien lo dibuje y alguien lo publique. Y a partir de allí ya todo, bueno, pues han sido casi todo sorpresas agradables. Bueno, yo suelo decir que en ese proceso doloroso pensaba, bueno, me ahorraré las sesiones de psicoterapia escribiendo el libro. Bueno, luego no me las tuve que ahorrar porque tuve que ir a la psicoterapia también, pero yo creo que sí, que ha sido un libro que ha tenido de todo, pero al final el balance que hago es un balance positivo. Mauro, o seu pai chegou a correr risco de vida? Chegou. Na época da ditadura, teve 2 momentos em que realmente ele chegou a ter risco de vida, sim. Um deles, só foi assim, descobrir mais tarde, o SNI, o Serviço Nacional de Informações, enviou um documento para o general Geisel, na época presidente, dizendo que meu pai era o encarregado do Partido Comunista para a imprensa, ou seja, ele controlava a imprensa a mando do Partido Comunista e decidia quem contratar, quem os jornais tinham que contratar, quem os jornais tinham que demitir, enfim, um delírio absolutamente completo, aquela paranoia da época. E eu até peguei o trecho aqui que diz, né, o trecho do SNI, né, a máquina comunista e o Partido Comunista tem um censor, uma espécie de coordenador geral para a imprensa. Trata-se do jornalista Joaquim Ventura. Ele é o responsável pela agência de empregos para jornalistas e integrantes do esquema. Zoini censura ainda livros, textos do PC, etc. Sua mulher também trabalha na máquina comunista. A sorte do meu pai é que o SNI, por algum ruído aí na comunicação de Brasília, não enviou esse documento para o SNI da região sudeste. Houve alguma coisa que brecou esse envio para a região sudeste. E o Hélio Gaspari foi quem achou esse documento. E o Hélio Gaspari disse para o meu pai, você ia morrer, porque você nunca foi do Partido Comunista, você não tinha nada para confessar, você ia ser torturado até a morte. Você não tinha o que dizer. E aí, por sorte, realmente, que nem o Hélio sabe por que não houve esse envio desse documento para o
no Rio de Janeiro. A segunda vez foi o seguinte: meu pai trabalhava com o Vladimir Herzog, o Vlado. O Vlado era o diretor de cultura da Visão em São Paulo e o meu pai era o chefe da sucursal no Rio. Eles eram muito amigos. Quando meu pai ia a São Paulo, ficava na casa do Vlado, dormia na sala. E eles passavam a noite inteira conversando. Conversavam sobre cultura, sobre matérias, raramente sobre política, porque a vida do meu pai e do Vlado sempre passou muito pela cultura. A cultura era o que realmente mexia eles. E aí, o que acontece? Um dia, meu pai é chamado a São Paulo pelo diretor da TV Cultura. O diretor da TV Cultura chega para o meu pai e fala: eu queria que você fosse o novo diretor de telejornalismo da TV Cultura. Meu pai aceitou. Aí meu pai, imediatamente, liga para o Vladimir Herzog, que era muito amigo dele, e fala: eu tenho uma novidade para te contar, Vlado. E aí o Vlado fala para o meu pai: Zu, eu também tenho uma novidade para te contar. Ah, então vamos marcar. Aí eles combinam num bar. Chega no bar, meu pai fala: Vlado, diz aí, qual é a tua novidade? Aí o Vlado: não, diz você, Zu. Não, e fica aquela coisa, né? Aí o Vlado fala: é o seguinte, eu fui convidado para ser o diretor de telejornalismo da TV Cultura e aceitei. Ou seja, o cara tinha feito a mesma proposta para o meu pai e para o Vlado. Só que meu pai, para não deixar a questão de uma saia justa, inventou que tinha sido a proposta que ele recebeu foi outra. Porque aí o Vlado falou: e a sua, Zu? O que foi? O que te chamaram? Ah, não, o meu foi o Jornal do Brasil que me convidou. Porque senão eles eram tão amigos que ia ficar aquela coisa: não, diz você, não, aceita você, não, então vai você. Aí o meu pai fingiu que não sabia que não tinha sido convidado e inventou outra história. Aí o que acontece? O Vladimir Herzog vai ser o diretor de telejornalismo na TV Cultura, os militares cismam que aquilo ali está com comunistas, convocam o Vladimir Herzog para depor, ele não tinha nada a temer, falou: tá bom, avisou a família: olha, eu estou indo, mas logo em seguida eu estou de volta, é torturado até a morte, não tinha o que confessar, simulam o suicídio dele, numa das maiores, talvez o maior escândalo, né, junto com o Paiva, a ditadura. E aí o Juca de Oliveira, que é o ator, sempre diz para o meu pai: era para você ter morrido no lugar do Vlado. Então, realmente foram dois momentos que ele realmente podia ter morrido. Mais uma pergunta aqui para você, Mauro. Sobre uma passagem no seu livro da visita do presidente Jango aos feridos no hospital. Esse livro é exemplo. Um livro, apesar de eu não falar do meu pai, me mexeu muito. Porque o que aconteceu? Minha filha tinha acabado de nascer quando eu comecei a fazer o livro. Nasceu logo no começo do livro. E eu estava lidando ali com as pessoas que perderam o que tinham de mais precioso, que eram seus filhos. E aí eu estava com a felicidade de estar vendo a minha primeira filha nascer e ao mesmo tempo tendo que ouvir aquelas histórias das pessoas. Era uma situação muito conflitante para mim. E foram momentos tão traumáticos, aqueles de 1961, que você tem que imaginar que era uma cidade em que se viu com a maior, Niterói, né? Uma cidade do Estado Unido, que se viu com a maior tragédia da sua história, e que o maior hospital da região tinha sido fechado 15 dias antes por falta de condições. Aí você tem 500 mortos e centenas de feridos sem ter para onde ir, tendo que ir para outros lugares, tendo que arrombar o hospital. Isso mexeu com todo mundo. E o Jango, o João Goulart, foi visitar o hospital, as vítimas, as crianças naquele momento. E ele fala: esse é o dia mais triste, né? Esse é o espetáculo mais triste que eu já vi na vida. Né? Aí ele chora ali. Mas não foi um choro para as câmeras, porque ele achou que ele estava sozinho na sala naquele momento. Ele não reparou que um médico estava assistindo a cena, ele estava não tinha ninguém na sala naquele momento. Esse médico estava distante,
E aí viu a cena, se aproximou sem ser percebido e captou essa cena e me passou essa história. E aí não era algo assim para as câmeras, né? Foi algo realmente que mobilizou muito o Jango, né? E ele até consolou um menino que tinha perdido a perna, dizendo que, porque o Jango teve um problema, né, quando era jovem, numa das pernas, que ele não podia dobrar, né? Ele consolou: olha, eu também tenho problema na perna e virei, né, presidente, enfim, ele vice-presidente, enfim, ele consolou e saiu realmente muito mexido dessa cena, como todo mundo. Meus caros, a gente está encerrando essa mesa, só queria ouvir algumas considerações finais. Quer começar, Antônio? Bueno, son la historia de Mauro y la mía. Has empezado hablando de puntos en común. Hay sin duda diferencias históricas, generacionales, de mucho tipo, pero yo creo que tanto Mauro como yo, y como muchas personas, somos un ejemplo de cómo la gran historia, la historia con mayúsculas, la historia de los grandes intereses, de los golpes de Estado, de las guerras, incide en la pequeña historia, en nuestra pequeña historia personal. Y Mauro contaba cómo, siendo tan niño, vio a su padre que se lo llevaban, que le decía que iba a volver pronto. Es una escena muy dramática para un niño de ese momento, de esa edad. Yo he intentado con este libro que la pequeña historia, la historia de un hombre como otros muchos, mi padre, a diferencia del padre de Mauro, no es conocido, no tuvo ninguna notoriedad pública en su vida, ¿no? Entonces he querido contar aquí su pequeña historia y tomar la revancha sobre esa manera en que la gran historia lo arrastró por unos caminos en los cuales él quiso y creo que consiguió mantener una cierta dignidad a pesar de las circunstancias. Deberíamos de procurar que si algo nos puede deparar el futuro político, es que eso que llaman la gran historia y que es la historia de los grandes intereses no penetre en nuestras vidas y las arrase, como ha ocurrido tantas veces y tan a menudo. Tenemos derecho a que nuestras pequeñas historias sean también grandes historias y se puedan desarrollar y puedan llegar a su final sin estas interferencias de los grandes intereses que a veces convierten nuestras vidas en traumas, sufrimientos y nos hacen ser lo que no queríamos ser. Si alguna lección, por lo menos creo yo, podemos sacar de esto, es que las pequeñas historias de las familias, de los individuos, deben de ser, nuestra lucha política al menos tiene que llevar a que sean respetadas por esos que se creen
los dueños de la gran historia, de la historia con mayúsculas. Meu pai, quando perguntam como é que ele gostaria de ser conhecido, ele fala assim: eu gostaria de ser conhecido como filho do seu Zezé, meu avô, né? Porque o seu Zezé, ele era pobre, não acreditava assim, que ele devia estudar, mas era um exemplo de retidão absoluta e era o melhor pintor de paredes de Friburgo. E eu jamais, isso meu pai falando, eu jamais vou ser o melhor jornalista, o melhor escritor, não sou o melhor nada, né? Eu sou simplesmente filho de seu Zezé, é isso que me importa na vida, né? E eu acho isso, essa coisa do meu pai, essa busca, esse interesse permanente pela pessoa comum, pelos anônimos, esse respeito pelas pessoas, pelos personagens, isso é algo realmente admirável. E como ele falou, essa dignidade sobre todas as circunstâncias, em todos os momentos, saber que ele está sempre combatendo o bom combate, isso realmente é uma coisa que me motiva muito, né? Me dá muito orgulho, né, desse pai, né, dessa mãe também, claro. Obrigado. Gente, eu também queria agradecer ao público aqui pela presença e desejar um bom final de semana de tarrafa para todos nós. Obrigado.